Olá, a medida provisória 869 de dezembro de 2018 vai se tornar lei, alterando o marco regulatório do Brasil sobre proteção de dados. Essas informações estão sendo veiculadas pela mídia com grande destaque, até porque afeta a vida de todos nós. E o direito administrativo se ocupa disso, da efetivação das garantias constitucionais perante os cidadãos e também a relação entre os órgãos públicos. A medida provisória institui no nosso país a Alta Autoridade ou Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa terminologia não é familiar ao direito brasileiro, ela vem do exterior. Em Portugal, por exemplo, eu conheci a Alta Autoridade para Controle da Comunicação, e é a autoridade que regula as relações da comunicação feita pela imprensa e pelos veículos de televisão. Muito bem, o Brasil adota agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ao contrário do que muita gente imagina, essa criação foi feita sem aumento da despesa pública. E isso, para nós contribuintes de impostos, é muito importante. Além desse fato, essa autoridade integra também um colegiado, um conselho diretor. E de uma forma muito inteligente foi estruturado no nosso país algumas garantias. Alguns autores já estão reclamando da falta de garantias dessa autoridade. Ao contrário, em dispositivos específicos tratados no artigo 55, a norma garantiu algumas integridades para esse cargo. Primeiro, afastou os conflitos de interesse. Não pode haver conflito de interesse da autoridade nacional. Segundo, foi dada garantias. Essas garantias é que ela não perde o cargo, a não ser por sentença transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar. Ela pode ser, sim, afastada preventivamente para responder ao processo por determinação somente do presidente da República. E é importante nós considerarmos que no regime democrático, o afastamento preventivo da autoridade deve ocorrer sempre que houver indícios graves da mácula que maculem o comportamento. Pois muito bem, a autoridade nacional também vai ser competente para a determinação de processos específicos e também para a instauração de processos e normatizações. Além disso, poderá se coordenar com outros órgãos da administração pública. Portanto, nós temos uma elevada expectativa de que isso melhore. Vamos ver agora quais são os principais direitos que você tem e que já estão protegidos por lei no nosso país. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. No artigo 2º dessa lei, foram estabelecidas regras específicas que serão tuteladas. Existe uma grande preocupação nos países mais desenvolvidos do direito à privacidade. E nós, por vezes, esquecemos isso. E às vezes, a pretexto de promover investigações administrativas, são violados esses direitos. O poder público tem o dever, quando acessa informações de qualquer cidadão, manter o sigilo. E se isso envolver mais de um órgão, haverá a transferência de sigilo. Ninguém pode se opor no nosso país às investigações por autoridade pública competente. Essa norma trata de outros tipos de violação, violações frequentes, que são, por exemplo, você conhecer um gerente de um banco que já teve informações sobre a sua receita. Ou então, você ir numa loja de crediário e descobrir que, além das informações normais que uma pessoa tem direito, por exemplo, o nome, por exemplo,
o CEP associado à sua residência. Existem informações que dizem respeito diretamente ao cidadão. Então, facilidades que o setor privado oferece a você é uma garantia, uma forma de trabalho, mas não pode haver transferências de dados. Por exemplo, um órgão que está investigando você não pode transferir esses dados a um comércio. Ou você ter um cadastro num órgão e ele ser exportado para outro. Imagine lá a sua assinatura de televisão. O órgão assinante, a pessoa, o assinante, fornece CPF, endereço, muitas vezes dados pessoais, telefone. Essas informações não podem mais ser comercializadas, não pode haver transferências de dados. E também uma garantia que você tem. Informações que integram sua vida pessoal não podem ser tratadas com a sua saúde, não podem ser tratadas com as suas habilidades profissionais, a menos que, por sua vontade, já sejam públicas. Portanto, você também deve tomar cuidado com as informações que você divulga a partir de agora, porque elas podem ser transformadas em bancos de dados. Tenha sempre esse cuidado e lembre-se que agora você tem a Autoridade Nacional para a Proteção de Dados, onde você poderá reclamar. Um dos incentivos da medida provisória, agora convertida em lei, nos próximos semanas, é exatamente isso. Haverá sistema próprio de regulamentação, de reclamação e haverá uma ouvidoria específica. Nós acreditamos e devemos sempre acreditar que marchamos definitivamente para a melhoria da administração pública brasileira, sem retrocessos. E essa norma institui importantes garantias e meios adequados de instituir uma autoridade que faça a lei funcionar.